Quando nós agimos sem consultar ao Senhor, nós corremos o risco de irmos na contramão dos planos de Deus. Esse é o estudo de número 808 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo aqui no nosso canal e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. É bom nós termos o Senhor como nosso aliado, como nosso amigo e não como nosso adversário. Vamos ao nosso tema, na contramão do plano de Deus. O nosso texto base está no livro de 1 Reis, capítulo 2, verso 26, que diz: Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: vai para Anatote, para a tua propriedade, porque és digno de morte, mas não te farei morrer hoje, porque carregaste a arca de Yahvé diante do rei Davi, meu pai, e compartilhaste todas as provações de meu pai. Abiatar, ele era um sacerdote e significa pai de excelência, superabundância. Ele era filho do sumo sacerdote Aimeleque. Ele era descendente de Eli, ele era da tribo de Levi. 1 Samuel, capítulo 14, verso 3 diz assim: entre os quais Aías, que vestia o manto sacerdotal, ele era filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote de Yahvé em Siló. Ninguém sabia que Jonatas tinha se ausentado do grupo. O nome entre os quais Aías era justamente Aimeleque, o pai de Abiatar, e ele era descendente de Itamar, filho de Arão, lembra? Descendente da tribo de Levi, descendente de Arão. Abiatar era sacerdote. 1 Samuel capítulo 30, verso 7, a parte A. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque. Abiatar, ele morava em Nob, que era a cidade dos sacerdotes. Abiatar, ele sobreviveu a uma tragédia porque ele fugiu. Vamos entender. O rei Saul, ele perseguia a Davi para matá-lo. Saul, ele tinha uma obsessão para matar a Davi e Davi fugiu para Nob. 1 Samuel capítulo 21, verso 1. Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? É interessante que Davi, ele falou para Aimeleque que ele estava lá diante de uma missão secreta que tinha sido enviado pelo rei Saul, e ele pediu para Aimeleque pão e também armas. 1 Samuel capítulo 21, verso 9, e disse o sacerdote: a espada de Golias o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que está aqui envolta num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma-a, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, dama. Aimeleque, ele não imaginava que Davi estava fugindo de Saul. Davi, ele não estava numa missão secreta. E quando Saul soube que Aimeleque ajudou Davi, Saul mandou matar a todos os sacerdotes. 1 Samuel capítulo 22, verso 18. Então disse o rei a Doeg: vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Sabe por que foi Doeg que matou os sacerdotes? Porque os soldados de Saul se recusaram a matar os servos de Deus. Não foram mortos somente os sacerdotes, não. A Bíblia nos mostra que Saul, ele estava tão obcecado em matar a Davi que ele se vingou também da cidade de Nob, da cidade dos sacerdotes. 1 Samuel
capítulo 22, verso 19, também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Saul, ele não tinha mais a presença de Deus com ele, e ele sem a presença de Deus tinha se tornado um rei cruel. Abiatar conseguiu fugir, e ele foi até onde Davi estava. Davi estava, sabe, escondido na caverna de Adulão, e lá Abiatar contou tudo o que ocorreu. 1 Samuel capítulo 22, verso 21, e Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Imagina como Davi se sentiu culpado. Davi lamentou e Davi pediu para que Abiatar ficasse na companhia dele, ficasse junto a ele, porque ele iria protegê-lo. 1 Samuel capítulo 22, verso 23, fica comigo. Não temas. Olha que interessante, Davi, ele se sentiu culpado pela morte do pai de Abiatar, por tudo o que aconteceu lá na cidade de Nobe, e ele pediu para Abiatar ficar com ele, porque seria protegido. E Abiatar se tornou sacerdote, o companheiro e conselheiro de Davi. Quando Abiatar fugiu de Nobe, ele levou o éfode. O éfode era uma parte da vestimenta do sacerdote, onde ficava o urim e o tumim, um instrumento pelo qual eles consultavam a Deus. 1 Samuel capítulo 30, verso 7, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Era um contexto muito difícil que Davi estava vivendo. Naquele contexto, Davi e os 600 homens dele estavam voltando para a cidade de Ziclag, e os amalequitas tinham levado as mulheres, as crianças, todos aqueles que estavam vivos. Os amalequitas tinham levado os cativos e tinha queimado a cidade. Davi, após se fortalecer no Senhor, ele consultou ao Senhor para que ele pudesse tomar uma decisão, para que ele fosse orientado por Deus como que deveria agir. 1 Samuel capítulo 30, verso 8, então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tu libertarás. Abiatar, ele esteve ao lado de Davi em momentos bons. Por exemplo, quando a Arca da Aliança entrou em Jerusalém, era dia de festa, era dia de alegria. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 17, introduzindo a Arca do Senhor, a puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Mas também Abiatar, ele esteve ao lado de Davi em momentos difíceis, além dele ter perdido toda a família sacerdotal, ele esteve ao lado de Davi, ajudando. Ele esteve com Davi na rebelião de Absalão, segundo Samuel capítulo 17, verso 15, verso 16, e disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém, assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes esta noite nas campinas do deserto. Logo também passa ao outro lado, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Absalão também queria matar a Davi, e se Absalão conseguisse pegar a Davi, ele com o exército dele, Davi morreria com aqueles que estivessem ao seu lado. Mas Davi, ele tinha aconselhado a Abiatar e também a Zadok para que eles ficassem lá com Absalão, para poder mantê-lo informado. Abiatar era um homem corajoso, porque ele corria risco de vida se ele fosse descoberto, e Abiatar foi um instrumento usado
foi usado por Deus com Zadok, o outro sacerdote, após a morte de Absalão. Eles providenciaram o retorno de Davi para Jerusalém, porque a maior parte do povo israelita estava com o coração voltado para Absalão. Segundo Samuel capítulo 19, verso 11, então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, dizendo: por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa, e ele foi um homem fiel a Davi. Abiatar serviu a Davi durante 40 anos, mas quando Davi estava perto de morrer, Abiatar, ele foi na contramão dos planos da vontade de Deus. Abiatar, ele seguiu a tradição de sucessão do trono real. Ele tomou partido de Adonias. Adonias era o quarto filho de Davi. Os irmãos mais velhos de Adonias eram Aminon, Absalão e Queleabe, e todos estavam mortos. Segundo a tradição, então, quem seria o sucessor do trono? Seria Adonias. Mas como Davi nunca tinha dito não para Adonias, Adonias se autoproclamou rei de Israel. 1 Reis, capítulo 1, verso 6 e o verso 7, e nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão, e tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Abiatar, ele era um dos sacerdotes, era Abiatar e Zadok. Abiatar escolheu seguir Adonias, mas essa não era a vontade de Deus. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 5, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele, o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E o próprio Davi, ele falou para o povo de Israel que o escolhido não foi Adonias, que Deus escolheu a Salomão. Abiatar, por ser sacerdote, ele representava o povo diante de Deus, ele também representava Deus diante do povo, era ele que interpretava a vontade de Deus, portanto, ele deveria ter conexão com a vontade de Deus. Quantas pessoas não querem que a vontade de Deus seja feita na sua vida e anda na contramão de Deus? Mas olha, mesmo que a ordem natural de sucessão do trono fosse para o filho mais velho de Davi, Adonias, o que realmente importava era a vontade de Deus, porque Deus é soberano. Sabe quem reconheceu que Deus é soberano? Foi o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Daniel capítulo 2, verso 20 e verso 21. Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, olha só, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. É o Senhor que faz acontecer, é Ele que faz mudanças, é Ele que coloca, é Ele que tira. E Abiatar foi mandado para Anatote pelo rei Salomão, mas o rei Salomão lembrou Abiatar da fidelidade dele e lembrou também da infidelidade dele, porque ele apoiou a Adonias enquanto o rei Davi ainda não tinha declarado seu sucessor. 1 Reis capítulo 2, verso 26, ao sacerdote Abiatar o rei ordenou: vai para Anatote, para a tua propriedade, porque és digno de morte, mas não te farei morrer hoje, porque carregaste a arca de Yahvé diante do rei Davi, meu pai, e compartilhaste
todas as provações de meu pai. Ele estava reconhecendo que Abiatar esteve com Davi, tanto na alegria como no sofrimento. Mas Abiatar, ele perdeu o sacerdócio, porque ele foi conselheiro, ele foi cúmplice de Adonias, ele agiu sem consultar ao Senhor, ele agiu na contramão de Deus. 1 Reis capítulo 2, verso 27, e Salomão excluiu Abiatar do sacerdócio de Yahvé, cumprindo-se deste modo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Vamos recordar esta profecia que Deus mandou um profeta para o sacerdote Eli, porque ele honrava mais os filhos dele do que o Senhor, e mesmo ele tendo sido advertido, ele não corrigiu os filhos dele, e os filhos dele, Ofni e Finéias, desagradavam muito a Deus com os pecados que cometia. 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Portanto, Yahvé, o Deus de Israel, declara solenemente: prometi a tua família e a linhagem de teu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Olha só, entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Com a destituição do sacerdócio de Abiatar, que era descendente de Itamar, filho de Arão, o sacerdócio passou a ser da descendência de Eleazar, também filho de Arão. Mas você viu? Deus honrou a Zadok, que substituiu a Abiatar, e Deus, ele desprezou a Abiatar, que perdeu o sacerdócio. Eu vou concluir. Abiatar, ele esteve ao lado de Davi durante 40 anos, ele foi honrado por Davi, mas pouco antes da morte de Davi, ele fez uma escolha errada. Ele foi pela tradição, ele se uniu com Adonias numa rebelião e ele perdeu o sacerdócio, ele foi deposto por Salomão e ele andou na contramão dos planos de Deus. Eu vou concluir com as palavras de Jó, reconhecendo a soberania de Deus. Jó, capítulo 42, o verso 2, que diz: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Deus é soberano, que nós possamos desejar que a vontade de Deus esteja alinhada com a nossa vontade. E caso a nossa vontade não esteja de acordo com a palavra de Deus, que possamos pedir ao Senhor para ter misericórdia de nós e que não venhamos a andar na contramão de Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo edificou a tua vida, faça os seus comentários, compartilhe nas redes sociais e dá o seu like. Caso ainda você não esteja inscrito no canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva. Que o nosso bondoso Jesus Cristo te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.